Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Leve RH, um programa que é focado para nós falarmos sobre os temas da liderança de uma forma leve, de uma forma estratégica. Eu sou Débora Martins, com mais de 20 anos de experiência na RH e é uma delícia encontrar com você para nós falarmos sobre os perrengues dessa área. A minha convidada de hoje, além de ser a minha inspiração, ela se divide entre minha mentora e minha amiga, uma profissional que tem uma trajetória aí na área da saúde, só que ela é muito mais que isso. Ela entende a mente humana como poucos entendem, além de ter uma leveza, uma risada maravilhosa e contagiar por onde ela passa. Eu achei que eu era inimiga do fim, mas quando eu conheci ela, eu tive a certeza que ela é realmente a inimiga do fim, tanto da amizade quanto nos conhecimentos. E hoje quem tá aqui é minha amiga Geraldine. Seja muito bem-vinda e eu estou feliz demais em saber que você tá vivendo esse momento aqui comigo. Obrigada por isso, meu amor. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você e você é uma inspiração para mim, né, de acompanhar a tua trajetória, de acompanhar teu crescimento. E eu estou aqui com muito amor, com muita alegria de poder fazer parte aí de mais um momento aí na tua trajetória que tá em ascensão sempre. E eu te conheço já tem alguns anos, eu sei o quanto você é maravilhosa, mas quem nos atende, nos assiste, não te conhece, então conta pra nós quem é você, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu sou Geraldine Schanzer, casada, mãe de 2 filhas, e tenho formada em fisioterapia, né, só que na fisioterapia eu fui para a área da neuro, atendia pacientes neurológicos para cá. E aí, a neurociência sempre foi minha área de estudo. E aí, Débora, eu me vi sempre querendo entender como a mente funcionava. Como é que as percepções, as nossas emoções, os nossos sentimentos, como é que eles moldam o comportamento humano? Como é que eles formam? Como é que a gente reage frente a tudo isso? E aí fui, né, e mergulhei nisso, e como você falou, eu sou inimiga do fim, porque um dos meus maiores valores é o conhecimento, é o valor teórico, então eu estou sempre buscando entender um pouco mais, e hoje entender um pouco mais do cérebro, né, e eu falo hoje que o líder, ele lidera com o cérebro. Então, hoje meu trabalho é justamente focado para isso, que eu consiga que esses líderes entendam os seus cérebros e das pessoas, né, que ele lidera, para que isso consiga, para que eles consigam ter uma equipe coesa, uma equipe engajada, uma equipe produtiva, uma equipe que gere resultados, onde todos consigam se entender, né? E o papel do líder é isso. O líder é o CEO, né, fazendo analogia bem banal, né, mas é o cara que conduz tudo isso, né, então ele precisa, é o cérebro mesmo de toda essa engrenagem. E é aqui que eu entro, né, destrinchar como é que ele pode estar mais próximo daquele colaborador, como ele pode tirar o melhor dele e como ele pode exercer a liderança dele com maior fluidez, com maior competência, digamos assim. Essa sua fala é muito bacana, porque quando eu estava aqui montando o nosso roteiro, né? A gente vai falar hoje sobre o DISC e sobre esse inventário de personalidade. E é muito interessante porque, assim, não adianta você ter uma super ferramenta, ter ali os testes, se você não sabe quem é você. Porque ali pode ser só um resultado impresso. Mas você se conhecer, Sim. entender sobre o seu time, é o que faz a ferramenta te apoiar nesse processo de liderança, né? E aí, quando eu falo que já fui sua mentorada e sua amiga, pra mim foi muito nesse lugar, assim, de entender quem é a Débora para poder dar vida a tudo isso que a gente vem vivendo juntas. Então, essa transformação, ela é muito real por onde você passa. E aí, quando a gente fala do DISC, existem zilhões de plataformas aí, de testes disponíveis, mas o DISC tem nosso coração, né? Assim, aliás, ele mora no nosso coração. E aí, conta um pouco, assim, né? Assim, de todos esses conhecimentos. O que é esse DISC? O que a gente pode usar e abusar quando a gente fala dessa ferramenta aí tão conhecida no contexto de RH? O DISC, como você falou, ele está no meu coração. E o DISC, ele foi um ponto de partida, não um ponto de partida, mas uma virada de chave, era isso que eu queria dizer, toda a minha trajetória. Porque eu sempre tive uma personalidade, um comportamento muito, né,
Fofa. Fofa, né? Eu sou grossa, mas eu sou fofa. Então, eu sempre fui muito autoritária, muito determinada. Eu sempre falei muito alto, muito forte. E muitas vezes as pessoas falavam, ai, como você foi grossa. Mas... Aí eu falava, eu grossa? Eu só Não, tô mas sou tão falando. fofa, só tô falando com você. Olha como eu sou fofa. E, na verdade, era o meu jeito, né? E só que muitas vezes a pessoa que me ouvia tinha uma personalidade totalmente, um perfil comportamental totalmente diferente do meu. Isso foi uma grande virada de chave, de entender o que eu fazia, por que eu fazia e por que eu fazia da forma que eu fazia. E o disco é isso. É entender como as pessoas agem, como as pessoas reagem, né? Porque nosso cérebro, cada cérebro tem um processamento diferente. E falar do DISC é falar de 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o conforme. E cada cérebro desse funciona de uma forma diferente, totalmente diferente. Processa as informações, reage de forma totalmente diferente. E o DISC nada mais é do que isso. Ele foi criado, né, ele foi idealizado por um psicólogo americano, o William Maston, na década de 20, mais ou menos. E um dado curioso é que ele começou a estudar, ele queria saber como as percepções e os comportamentos e as reações, as emoções moldavam esse comportamento humano. Essa foi a base do estudo dele. Só que ele tinha 2 mulheres. Então, isso para aquela época era uau, né? Uhum. Não uau, uau, né? Como é que um cara tem 2 mulheres? Ele era casado com a primeira esposa, Elizabeth Maston, com quem teve 2 filhos, e depois ele casou com uma aluna, a Olive Byrne, alguma coisa assim, que também ele teve 2 filhos. E viviam todos juntos, harmonicamente. Uma curiosidade, é que ele é o criador da Mulher Maravilha. E ele fala que ele se baseou nas características, nas maiores características das 2 mulheres para ele criar a Mulher Maravilha, que era coragem, inteligência, empatia e liberdade, dentre outras. Então, ele idealizou esse disco, também observando que eram 2 mulheres totalmente, de perfis totalmente opostos, e ele montou toda essa teoria que hoje migrou muito para o mercado corporativo. Hoje a gente usa muito mais, né? Muito mais não, mas a gente usa muito, né, nas empresas, e a partir disso, né, de um casamento, 2 casamentos que coexistiam juntos, e é muito engraçado que quando ele morre, as 2 continuam vivendo juntos e criam os 4 filhos juntos. Uma Né? colônia. Então, é uma colônia, exatamente. Né? Então, o poliamor, né, que hoje está mais na moda, já existia, gente, desde 1920, tá vendo? Não é coisa... A gente pensa que é coisa moderna, né, da geração X, milênio, sei lá. Não, mas não, né? Em 1920 já existiam aí o poliamor, né? E é super interessante isso que você fala, porque em processo seletivo a gente usa muito o DISC. Sim. E aí eu falo para os gestores, não use essa ferramenta para carimbar os candidatos, e sim para a gente poder ponderar o que desses conhecimentos aportam valor para aquilo que Sim. você busca na sua empresa e aquilo que em algum momento você pode desenvolver. E quando você fala das mulheres, isso ajuda muito também no relacionamento, Sim. né? Porque você começa a entender, poxa, quais são os perfis desses, de quem eu me relaciono, como é que eu me comunico, porque cada um tem a sua forma de comunicação, de sentir. E aí, você falou dos 4 perfis, né, do que tem. Sim. Eu acredito que seja interessante a gente contar um pouquinho de cada um. E o que eu achei mais interessante, né, você de vermelho, eu de batom vermelho, e a gente já dá sinais de quem somos, não é mesmo? Exatamente. A gente já deixa aqui, né, um spoiler de quem somos dentro desses 4 elementos. Exatamente. Se a gente for falar de uma cor do dominante, é a vermelha, né? Fogo, né? Intensidade, né? A gente tem aí 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme. E é claro, começando já falando, gente, que assim, não existe o perfil certo e o perfil errado. Existe o seu perfil, tá? E que você precisa se apropriar disso para você saber como você age, como você fala, né, com as pessoas. O primeiro deles é o dominante, que é o que eu mais gosto, por razões óbvias. São as pessoas mais legais desse mundo. Exatamente, vamos combinar. Né? São as pessoas mais legais, são as dominantes, né? Então, o dominante é aquele cara direto, né, objetivo, autoritário, determinado. É o cara que busca resultado. Ele gosta de resultado. Ele é direto ao ponto. O dominante é aquele cara que a lei, para ele, é uma mera referência.
né? Ele pega ele liga o Waze, e aí fala, você vai o Waze fala, vai chegar em 22 minutos. Ele fala, imagina, eu vou chegar em 15, né? Então ele compete Quem com o o Waze Waze. acha que é para falar a hora que eu Exatamente, vou né? chegar? Exatamente. Eu mando aqui, né? Então esse é o dominante, né? O cara que é aquele cara da voz alta, muitas vezes que pode parecer grosseira, mas não é o jeito dele, é o jeito do cérebro dele processar. Mas é aquele cara que quando terminou ali, ele fala, ai, Débora, te deu uma comida, mas quando termina ele fala, ai, vamos tomar cerveja? Porque para ele, Tá né, tudo certo. tudo certo, né? Ele não leva nada pro lado pessoal, mas ele é direto, é uma personalidade forte. E a gente tem o I, que é aquele cara, o cara que se conecta com todo mundo, né? É o brincalhão, o cara de bons amigos, que leve, fácil lidar, que está sempre disposto, que agrega pessoas, que adora um reconhecimento. Ele é movido por reconhecimento. Então, o I é aquele que a gente sempre tem que estar falando. Parabéns, como você fez muito bem. Ai, como você está linda. Ai, que batom maravilhoso. Ele gosta do reconhecimento. Como diz meu pai, ele gosta de reconhecimento mais do que de dinheiro achado. Então, é o cara das conexões, das pessoas. E que gosta de falar muito. Já o estável é aquele cara da segurança, da previsibilidade, da harmonia. É o cara que ouve muito, fala pouco, gosta de ambientes tranquilos. É o cara do deixa disso, né? Que harmoniza. Aquele amigo que você sabe que tem um ouvido, você vai ter uma escuta ali, porque ele ouve. Mas para ele agir, ele precisa estar seguro. E ele odeia imprevistos. Ele gosta de previsibilidade. Ele gosta de tudo certinho. E aí vem o C, que é o conforme, que é o cara dos dados, dos argumentos, dos fatos. Eu falo que o C é o cara do manual de instruções, né? Quando é que um D lê um manual de instruções? Nunca. Aliás, eu não sei nem por que vem o manual de instruções, ele né? olha assim, o que é isso? E coloca lá. E aí ele pega o controle que foi, ele já vai, né, botando a coisa para funcionar. O C não. Ele lê, ele para, ele pondera do dado, do gráfico, do argumento, né? Então é aquele cara planejado, aquele cara que gosta das coisas, que gosta de processos. É isso. O C é o cara do processo. E aí, assim, isso a gente entende os lados positivos, né? E se a gente fosse olhar um ponto de oportunidade de cada perfil, assim, falando desses 4, porque o que eu pondero? Quando eu abro, por exemplo, uma vaga de vendas, né, ou um líder que seja ali mais voltado para os negócios, os gestores às vezes falam para mim, eu quero um D muito alto. Eu falo, você sabe como que é trabalhar com um D muito alto? Ele traz os resultados, mas a questão é, a que custo? Ou eu vou para uma área financeira, eu quero um C alto. Mas essa vaga toma decisões? Qual que é o time da mudança que você precisa? Então, pra gente entender, assim, o lado luz e o lado de desenvolvimento, né? O lado da sombra desses perfis. O D é o cara, como você falou, ele esmaga quem tá na frente. Ele passa com um rolo compressor por cima das pessoas e depois fala assim, vem catando seus caquinhos aí e no caminho, vá se remontando no caminho. E né? você que lute, viu, E querido? você que lute, exatamente. É o cara, ele muitas vezes, se ele o D alto, ele chega a ser agressivo. Né? Um exemplo clássico de um D alto a gente estava até conversando antes aqui, o Steve Jobs, né? Que conseguiu ser demitido da própria empresa. Você imagina que fofo, né? Imagina, devia ser uma pessoa muito tranquila para lidar. Né? Então ele quer resultado, ele é muito acelerado. Né? Ele não deixa as pessoas. É aquele cara que você começa a falar, ele fala, tá bom, Débora, eu já entendi. E ele completa o raciocínio, ele não ouve. Então, ele é um cara que tem uma escuta difícil, agressivo, né? Isso a gente está falando do cara já, né? Vamos falar de todos aqui os perfis, os altos, né? Que tem uma tendência a. Né? Então, ele é o cara muito... Se fosse um líder, seria o líder do comando e controle. Né? Ele adoraria que até hoje fosse comando e controle, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é o cara que gosta de mandar. Né? E gosta que as pessoas façam. O I, a grande questão do I é que o I, ele gosta de um reconhecimento, mas ele gosta do reconhecimento porque ele gosta de estar sempre ali, na crista da onda. Né? E ele gosta de pessoas, muito ligado a pessoas,
mas na hora do resultado, pero no mucho, né? Ele gosta muito mais do oba-oba do que de colocar a mão na massa, efetivamente. Então, qual é a grande questão do I? É que ele, muitas vezes, ele é o bom camarada, então ele entende tudo. Então, para uma liderança, isso às vezes é complicado. Seria o líder permissivo, né? Aquele líder que, tá bom, faz entrega quando você quiser, tudo. Mas o importante é que a gente, vamos pro churrasco? Não, depois você faz, depois você leva lá pro churrasco que eu te ajudo, então depois você faz, não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele é aquele... deixa a vida me levar. E uma coisa do I também, que eu vejo muito, são aqueles que se comprometem com tudo, né? Porque como ele quer ficar bem com toda a praça, exatamente, ele não trabalha com limites. E a criatividade é tão aflorada que ele sobrecarrega o time, porque ele se compromete, tem ideias mirabolantes... mas ele não dá conta de fazer. Mas ele não dá conta de fazer. Não dá conta. Ele não diz não. Ele tem uma dificuldade em dizer não, mas ele não dá conta de fazer. Né? E aí é o líder que sobrecarrega todo mundo mesmo. Né? Que ele delega muito e ele faz pouco. Né? Porque ele é da conversa. E ele convence você a fazer. Ele tem um ótimo poder de persuasão e convencimento. Né? No blá, 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 ele te convence a fazer. Porque ele é o cara que fala bem. É o eloquente. E o clássico é, vou fazer porque você está me pedindo, né? É esse o lugar perigoso do I, né? Do I, exatamente. Aí a gente tem o C, o S, vamos o S antes, que é o estável. É aquele cara harmônico, é aquele cara paciente, é aquele cara tranquilo, é o cara do propósito. Ele precisa ter um propósito. Você precisa convencê-lo a fazer. Ele precisa ter um porquê muito claro. Ele é mais paciente, ele gosta de ouvir, mas ele é muito cauteloso, ele pesa prós e contras, né? Ele pensa muito, e isso às vezes ele perde o time. Porque daqui que ele resolva, já passou, o trem já foi embora. Então ele é, muitas vezes, ele é devagar nas decisões. Então, ele também é conectado com pessoas, por isso que ele ouve, ele tem uma empatia muito grande. E essa empatia, às vezes, trava um pouco ele, porque ele entende tanto o lado do outro que ele não consegue, ele delega pouco e faz muito, porque ele prefere fazer do que sobrecarregar o outro, por essa questão muito empática dele. Então, isso, para um líder, também é um problema. Então, não dá para você... pegar tudo, porque você também não consegue, né? Mas o I pega tudo porque ele quer ser o bonzão. O S pega tudo porque ele quer ajudar, ele sente dó ai, não, eu vou ajudar ele, ela não consegue, né? Então, é essa a questão. E o C, que você falou uma palavra muito bonitinha, mas que a gente usa nos bastidores, que é o cagador de regras, né? O cagador de regras. Porque regra tá ali no DNA do C, né? O C é o cara da regra, né? É o cara que se você não entrar no cérebro dele, não tentar entender o cérebro dele, é difícil conviver. Né? Porque ele é o cara certinho, é o cara metódico, é o cara do gráfico. Pro D, tem coisa pior do que gráfico pro D? Não me mostra um gráfico, gente, pelo amor de Deus. O que é que tá dizendo? Não quero analisar hipérbole, não, me fala o que é que tá dizendo aqui, o que é que essa reta diz? Esse é o D. O C não. Né? O C é o cara do gráfico, dos dados, do processo, é o cara do manual de instruções. E ele odeia, assim como o S, ele odeia imprevistos, porque imprevisto não vem com manual de instruções. Como é que ele vai fazer agora? Porque ele é todo, né, cronometrado, organizado. Né? Então, o C realmente é o cagador de regras, é o cara que a gente precisa... tem essa é difícil lidar com o C, por causa ele é muito regrado, né? se podemos dizer assim. E isso muitas vezes impacta muito no outro que não é. Né? Que fala, mas para que tanta coisa se é só para fazer isso? E ele vai, né? Dados, datas, número, tamanhos, tudo. Ele é do cara da organização cronometrada. Né? E uma coisa que é bem importante da gente trazer é que, assim, por exemplo, quando a gente fala do C, das regras, são nos pequenos detalhes, até
vamos Sim, almoçar? E aí, não, mas aceita o VR, passa no débito, passa no Pix, tem à la carte, tem... Cara, a gente só quer ir só quer almoçar. almoçar. Em compensação, o D, você convida ele pra ir pra um lugar, fala, mas você tem um endereço? E o carro já tá na estrada e você não sabe onde vai chegar. E aí eu fico sempre me perguntando, né, na hora de compor as equipes, porque a probabilidade do líder trazer alguém que é ele numa versão parecida é muito grande. Exatamente. E quando a gente começa a falar dos equilíbrios, é onde a sinergia dessa equipe vai tendo uma Sim. estrutura maior, né? Então, na sua percepção, quando a gente fala de se conhecer versus o momento de montar a sua equipe, o que o DISC pode ajudar a gente nessas tomadas de decisões? Primeiro, você pegou num ponto aí que, para mim, é o crucial de tudo isso, o autoconhecimento. Então, precisa ter autoconhecimento. E aqui eu vou dizer minha clássica frase, que o autoconhecimento é um processo que tem início, tem meio e não tem fim. A gente está sempre nessa estrada, né, de se autoconhecer nos vários pilares aí da nossa vida ao tempo inteiro. Então, primeiro precisa do autoconhecimento, porque você já, de partir daí, quando você sabe qual é o seu perfil, você já consegue imaginar o perfil do outro. Né? Porque um D muito acelerado, muito rápido, quer resultado, na hora que ele se bate com o S, ele fala, epa, isso aí não é do meu ritmo, não. Né? Esse aí, e essa calma, essa harmonia do S, do estável, né? Vamos falar os nomes do estável, pode parecer lentidão, preguiça para o dominante. E essa força do dominante pode parecer agressividade para um instável. Então, primeiro você precisa se conhecer para você começar a perceber como é o outro. E na hora de montar a sua equipe, se você coloca, você é um D alto, se você coloca um D alto num cargo imediatamente abaixo do teu, vai dar ruim. Não vai dar match. Porque dois bicudos não se beijam. Uhum. Então, para montar uma equipe, primeiro você precisa saber qual é esse time. É um time comercial, é um time administrativo, é um time financeiro, né? E precisa que cada perfil esteja ali locado na função que ele vai exercer. Então, como você falou, um time de vendas, um influente para um time de vendas é muito bom. Porque é o cara que conversa, é o cara que faz amigo, é o cara que faz conexão, né? O vendedor, ele se torna amigo do cliente. Ele é aquele que o cliente convida para o casamento. Esse é o I, né? Mas se ele também tiver esse I muito alto, o que acontece é que ele também não fecha a venda. Porque ele só faz amizade. Ele faz amizade, na hora que o vendedor que ele chega, o cliente fala, chegou fulano, né? Mas aí a gente conversa, bate papo, termina tomando uma cerveja, mas não fechou o negócio. Então precisa dosar, né? Qual é a função, e para cada função, quem é o perfil que você quer. Agora, isso que eu estou falando, cada perfil tem uma verdade absoluta, o D sempre se comporta assim, o influente assim, o estável assim, o conforme assim, não, isso é uma previsão. Né? Geralmente, o cara dominante, ele tem uma tendência a se comportar. São tendências, nunca é uma verdade absoluta, porque aí vai depender do contexto, do ambiente, se ele está no ambiente natural dele, se ele está adaptando. Tudo isso a gente... em que momento da vida ele está... Tem momento que... Eu tenho momentos que eu tenho que baixar meu D pro subsolo, porque não dá. Que tristeza. Que tristeza. Tenho que subir. Eu também sou influente, mas tenho que subir, não. Tenho que baixar, geralmente, porque também não dá para chegar com essa influência toda. E eu tenho uma questão. O estável eu consigo subir, mas eu não consigo subir o meu conforme. Eu não sou de dados, eu não sou de datas, eu não sou de gráficos. E eu não consigo. E sabe que isso que você fala do adaptado e a gente entender o perfil, pra mim, quando a gente vai se aprofundando nesse conhecimento, é sair desse lugar de, eu entendi os 4 fatores, tem lugares aí entregando folha em xerox e as pessoas assinalam um DISC, que eu acho isso, assim, um perigo gigantesco, porque eu vou pro lugar do julgamento e não pra teoria, pra entender o teste por completo, e quando eu entendo as combinações de fatores, porque, eu tenho ali, talvez, o meu principal fator é o D.
Ok, mas em quais meios que eu vou modulando e eu Exatamente. subo ou eu desço? Então, é um perigo muito grande você não saber olhar aquele gráfico e você não saber olhar o contexto que as coisas estão sendo direcionadas, né? Dentro do seu Exatamente, universo, é. né? E a gente tem o ser humano tem uma tendência a banalizar as coisas, né, e tem uma tendência a pegar o mais rápido, ou muitas vezes o mais barato. Uhum. Então o DISC é um processo gigante para você entender como o cérebro do outro processa as informações, não é uma folhinha de sulfite, você assinalando A, B, C, D, X e pronto, você é dominante, você é influente, não. Uhum. Né? Isso é um processo, e é um processo muito sério. E é um processo que as empresas sérias fazem muito, porque ele é validado, é um processo validado. E isso que você falou também, Dé, a gente tem os 4 perfis, mas a gente tem a combinação desses perfis. Né? A gente pode ser ou combinar 2 ou 3, os 4, ninguém tem os 4 perfis, exceto a Mulher Maravilha. Então, Que não somos nós. que não somos nós, né? Então, fora isso, tem essas combinações de perfis, né? Então, e aí que o jogo começa a ficar gostoso, né? Porque como é que se comporta? Imagine um líder DC, dominante e conforme. Como é Eu costumo dizer que é o diabinho e o anjinho aqui, ó. Um vai, se aventura, e o outro, não, você não tem o dado, você não tem um cronograma, Exatamente. você não leu o manual todo, e aí empaca, né? Exatamente. O que é para um líder isso, né? Então, Aham. que ele quer, um manda ele ir e o outro segura. E Então, sabe que quando a gente olha as equipes, né? Às vezes eu vejo que, assim, tem vários conflitos. E aí a gente aplica o DISC. Onde estão os conflitos? Nos extremos. Então, é um perfil altamente acelerado, o outro que precisa de um tempo. sim. Um é lento demais, o outro é rápido demais, e o gestor ali tentando conciliar todo mundo. E você não entende quais são as vantagens das diferenças, né? Você quer todo mundo igual a você. Mas quais são as vantagens dessas diferenças, né? Assim, de ter alguém que te complementa. Exatamente. E não alguém que sobra ali, sabe? Nessa relação. Exatamente. Não sei qual é a sua percepção sobre esses conflitos entre os times. Porque nós temos uma tendência natural de acharmos que o outro é a nossa extensão. E não é. O outro é o outro e ponto. E você é você. E eu sou eu, exatamente. E o conflito é justamente esse, porque eu quero que eu achando que o outro é minha extensão, eu quero que o outro se comporte exatamente igual a mim. Isso não dá. E é isso que você falou. O ideal é quando você complementa isso. Por exemplo, eu acabei de falar que o mais desafiador para eu subir é o conforme. Então, eu numa liderança, eu tenho que ter alguém que analise esses gráficos. Eu tenho que ter alguém que analise a regra. Porque não sou eu, não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que pega um contrato de 30 folhas, eu leio o cabeçalho para ver se meu nome está certo, endereço, CPF, RG, e onde é que eu assino? Então, eu tenho que ter um estável inconforme ali do meu lado que leia página por página. E o conflito justamente acontece quando eu quero que o outro pense, haja igual a mim. E não tem como, porque o grande barato é quando eu entendo o processamento cerebral do outro. É que eu entendo como o outro, a tendência que o outro tem de responder, a tendência que o outro tem de se comportar, que é totalmente diversa da minha. E que eu consigo pegar isso, esse lado bom, positivo dele, e agregar com o meu. Ou o lado dele que não é tão positivo, o lado que ele tem a desenvolver, mas às vezes em mim já está desenvolvido. E eu consigo agregar para ele. Então, essa é uma via de duas mãos. Que numa equipe bem montada, bem formada, é a equipe de sucesso. Imagine uma equipe quando você tem um dominante, um influente, um estável e um conforme. Não vai dar ruim nunca. Se cada um pegar, assumir o seu papel e trabalhar no seu papel e todos souberem se ouvir, se comunicar entre eles, né? Falar do jeito que o outro precisa ouvir. Porque geralmente a gente fala do jeito que a gente gostaria de ser ouvido. Mas não dá para um D receber uma comunicação lenta, devagar, metódica. Ele não aguenta. Ele quer morrer. Você sabe que quando eu comecei lá em 1900 e eu era jovem, o meu apelido era Trator Rosa. Não sei se você sabia dessa. 1900 e quanto? Eu era jovem. Me chamavam de Trator Rosa do RH. Porque eu ficava com as bochechas bem rosadas e eu passava por cima de todo mundo. E aí, durante muito tempo, eu assumi essa
identidade do trator rosa, sabe? Já que me rotulavam, então eu vou passar Já por você. cima, vou honrar aqui o nome que me deram. E com o desenvolvimento, eu fui percebendo de que é possível você ser diferente, né? É possível você ir se adaptando, entendendo o que foi legal, o que não foi. E quando a gente vai tendo essas ferramentas, a gente consegue entender, assim, em quais momentos eu quero ser competitiva, e a competição é o que você Exatamente. falou, seja sair primeiro no farol que abriu, eu já tô feliz. E quais são os momentos que, assim, cara, eu vou me segurar, seja na comunicação, seja nessa forma que eu vou agir nessas minhas execuções, porque eu sei que no meio aquilo não tá muito interessante. Então, pra gente poder falar um pouco disso, das mudanças, sabe? Assim, o quanto o ser humano, ele é capaz de... Ele teve essa percepção, ele compreendeu que pode ser diferente, mas como que ele muda? Se durante um tempo ele agiu dessa forma, que tá muito associado à criação, enfim, né? Os exemplos que ele teve. Aí, para ele mudar, ele vai precisar fazer mentoria comigo. Já segue o arroba aqui, Já entende segue, quem é a então, vamos lá. Geraldine. Para mudar, tem que fazer mentoria com Geraldine Schanzer, não tem jeito. E não né? tem outra que Não mude tem, mais do que então, não tem quem Geraldine. entenda de comportamento humano. Então, assim, primeiro precisa ter uma disposição interior muito grande, porque a mudança é um processo que é totalmente possível, porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele muda o tempo inteiro, mas precisa ter uma motivação, uma força que te chame para isso. E geralmente isso acontece não é pelo amor, é pela dor, né? Então, quando alguma coisa deu ruim, que você fala, não, desse jeito que tá, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Mas essa mudança, ela tem um caminho. Por isso que eu falo que o autoconhecimento tem início, tem meio e não tem fim. Porque é uma caminhada para e passo. Porque o cérebro, ele é plástico, mas ele constrói vias neurais que ele não quer mudar. Então, ele está acostumado a fazer isso daquela forma, daquele jeito, e ele fez aquilo a vida inteira. E foi o que ele achou certo a vida inteira. Foi a forma que ele aprendeu. E foi a forma com a qual ele conseguiu obter os resultados na vida. Muitas vezes positivos, porque senão ele já teria mudado. Uhum. E é muito complicado esse cérebro agora ir para outra via, traçar outra via neural. Ele até consegue, ele vai conseguir, mas aquela ali vai estar sempre presente. Qualquer coisa ele escorrega e volta, né? Se eu fui clara. Então, essa mudança precisa ser bem construída, precisa ser bem edificada, para e passo, porque senão a gente acaba se perdendo nesse caminho. É como droga, né? Como o alcoolismo. Então, é um dia, a gente até brinca isso, né? É um dia de cada vez. Né? Então, é só por hoje que eu não vou ter aquele comportamento. E quando eu começo a observar os benefícios que essa retração desse comportamento me traz, aí é dopamina e eu consigo seguir adiante. Mas é um processo, primeiro, de autoconhecimento e de entender aonde eu quero chegar. Entender que esse comportamento não está fazendo bem às pessoas ao meu redor e não vai me levar aonde eu quero chegar. E não é fácil, porque, por exemplo, eu vou falar com propriedade do D, porque eu sou D. Outro dia eu fui ver o meu disco, eu estava com a estabilidade lá em cima, mas eu já estava me sentindo numa roupa apertada, já estava uma coisa aqui que não era minha. Porque a gente consegue flexibilizar, a gente consegue subir, mas por um tempo. Porque ali é o nosso adaptado, mas o meu natural vai chamar sempre para cá. O meu natural é aquele D que gosta sempre de dar a última palavra, mesmo quando ela tá errada. Mas ele não deixa ninguém terminar, ele quer terminar. A gente né? não Então, erra, nós nos equivocamos. Exatamente. É completamente diferente. Né? O outro que errou porque não me ouviu direito. Não entendeu o que eu quis falar. Exato. Não prestou atenção. Não prestou atenção, exatamente. Então é isso, né? A gente flexibiliza, a gente vai, a gente permeia entre os 4 perfis, mas a tendência natural é você se acomodar no seu perfil. Que vale a pena falar, gente, que ele não muda. A gente nasce com um perfil e a gente vai morrer com ele. Mas a gente, nesse caminhar aqui, a gente consegue flexibilizar, caminhar, fluir pelos 4 perfis, e isso é a grande característica do líder.
né? Porque eu falo assim que uma das grandes características de um líder é a vulnerabilidade. O líder ele precisa ser vulnerável. Ele precisa ser vulnerável ao outro, às situações, ao contexto das coisas. E isso é que diferencia um líder que tem sucesso do outro líder que fica ali patinando na mediocridade, podemos dizer assim. É. Né? E esse ponto que você traz, eu acredito que seja super importante. Em que sentido? O líder, ele primeiro vai associar alguns impactos na equipe ao time. E a equipe tentando ali fazer algo diferente, e até o líder se dar conta de que a mudança talvez esteja nele, é esse o time que às Sim. vezes as coisas perde ali, sabe? A entrega ou os conflitos. E o que na prática a gente pode direcionar para que quando há esses conflitos, quando a gente percebe de que tem caroço nesse angu, como que a gente pode usar, seja a ferramenta, seja a autopercepção, para sair desse conflito e caminhar para onde os resultados, onde a gente realmente queira chegar? A gente tem que entender esses perfis. Eu tive um caso de uma empresa que o líder era um Dzão, aquele D 99,9. Né? Uhum. E ele tinha 2 liderados diretos que trabalhavam com ele, que eram os 2 estáveis. Totalmente estáveis. E aí não dava certo. Porque eles entendiam a dominância dele como agressividade, ele entendia a do outro como lentidão, preguiça, falta de vontade. E aí a gente teve que fazer o perfil de um, o perfil do outro, eles de posse dos perfis. Explicamos, né? Sentamos os 3, explicamos como cada perfil se comunica, como cada perfil age, e aí eles conseguiram entender o que é que estava acontecendo. Eles conseguiram entender que a busca de resultado e de rapidez do D não é agressividade, é a forma como o cérebro dele processa as informações. E ele conseguiu entender que o que ele falava que era lentidão, que era amorosidade, é porque o S ele precisa de entender o porquê, o propósito daquilo. E aí o S teve que subir, o D teve que descer, né? Então, eles acabam se encontrando aí nesse caminho e a gente teve nessa empresa um aumento de produtividade aí de 40% em 3 meses. Caramba, que legal! Só para descobrir o perfil deles. Então, assim, a gente precisa... Claro que o DISC acaba sendo um autoconhecimento, é óbvio, e aí você consegue fazer assim... Ai, por isso que eu sou assim. Mas isso também não vai te levar para um lugar comum, uma zona de conforto. Me aceitem como eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, né? Eu entendo que eu sou assim, mas eu entendo que eu posso vir para cá ou vir para cá. Uhum. E é isso que é a grande maravilha, né? De você conhecer o seu perfil e de conhecer como o cérebro funciona. Porque na hora que você entende esse processamento do DISC, que é um processamento cerebral, você deixa de competir e passa a cooperar com o outro. É um time que deixa de competir entre si, que deixa de julgar, né? E que pode chegar e falar assim, Débora, ó, tudo bem, eu sei que você funciona desse jeito, mas está muito rápido para mim, não dá. A gente precisa entregar, sei lá, o projeto para a semana que vem, a gente vai entregar, mas dá uma diminuída, porque senão você vai espanar todo mundo aqui. Você está apertando muito a mente das pessoas. Até por isso, precisa se conhecer os perfis. E aí você fala, realmente, deixa eu dar uma segurada aqui, senão a gente vai entregar, sim, o projeto, mas à custa de quem, né? Na hora que olhar para trás, não sobrou um. Não sobrou ninguém com você. Então... E isso que você traz, assim, é realmente muito importante, porque não é só ter a consciência do seu perfil, é entender como que na prática as mudanças e os ajustes serão feitos, porque se eu flexibilizo demais o meu perfil e o outro fica ali no conforto dele, você fala assim, não, caramba, né? Só eu tô cedendo, aí você volta com muita intensidade para aquele seu perfil. Com o pé na porta, né? Pensando assim, eu não sou seu palhaço aqui, né? E aí, quando você fala desse equilíbrio, então, assim, quais serão os momentos que você vai flexibilizar para que eu esteja ali naquele meu lugar? E quais momentos eu flexibilizo para que você esteja no holofote, esteja ali na sua entrega? Porque, dependendo do nível da liderança que você ocupa, se você também for muito passivo, você não gera o resultado que a companhia espera. Então, quando eu falo do papel do RH... É trazer essa luz do tipo, olha, nesse momento acho que você tá nessa intensidade, assim, vamos ter uma conversa ali para poder ir se afinando e tendo esses combinados, né? Para mim o DISC, ele traz muito essa luz e você por meio de dados e fatos trazer
é para essa discussão e não ficar nesse sentimento de eu não gostei, você é legal ou você é chato. Você Exatamente. consegue aterrissar por meio de fatos e de dados. E você traz Bem algum... conforme, hein? E eu ia falar isso agora. Eu também tenho o meu D ali, sabe? Tipo, quando você tá precisando de ferro, que você vai tomar ferro na veia pra ver se você dá uma Revigorada? revigorada. E aí a gente fala assim, o C precisa ter esse controle. E aí eu comecei a pensar, quais são as informações que a gente tem que faz com que eu também tenha o controle de algumas informações? Então, talvez nós não sejamos aquele ser raiz que ama uma planilha, que ame um gráfico, mas a gente tem controle de algumas informações que mudam o jogo. Essenciais, né? Cruciais, inclusive. E a gente começar a entender assim, existem ali as diretrizes que são mais clássicas, mas existem também o mundo moderno, né? Assim, como é que a gente pode trazer essa comunicação pro mundo moderno, né? Dentro desses 4 perfis. Exatamente. É a questão de você adaptar a tua comunicação ao outro. É a grande questão de você se comunicar no idioma do outro. Uhum. Essa é a grande questão. Porque é isso que você falou. Eu sou um D alto, mas eu tenho alguma coisa de conformidade. Geraldinho, tenho muita coisa. Tenho umas conformidades que parece até toque. Né? Apesar do meu conforme ser baixo. Mas eu sempre gosto de estacionar na mesma vaga. Né? Eu vou dormir com minha roupinha toda arrumada do outro dia, né? Até porque meu cérebro de manhã, você sabe, né? Né? Então, tem algumas coisas que eu faço. Eu não consigo trabalhar se minha mesa não estiver arrumada. Eu sei onde está tudo. Então, eu tenho algumas coisas de conformidade. Eu adoro, por exemplo, não sou conforme, mas eu adoro saber dados de estudo científico. Adoro saber quem fez, que ano fez, como é que fez. Uhum. Né? Então, eu sou muito o quê? Né? Porque o D é esse, o quê? O que é para fazer o quê aqui agora? É para resolver isso, tá? Mas eu tenho muito o do conforme, né? O do porquê. Uhum. Tenho muito. E o porquê é uma coisa que me persegue. Eu sempre quero saber o porquê das coisas, mas eu tenho um limite. Né? O conformão mesmo, ele mergulha nisso, eu não. Então, a gente tem, sim, cada um tem um pezinho em cada um dos 4. Às vezes você tem a jaca inteira, você pisa, né? Você tá na lama ali, atolado, mas você tem um perfil em cada um. E isso é muito bom, porque isso faz com que você tenha mais empatia pelo outro. Né? Você tem mais empatia quando você vê um dominante alto. Aí você fala, bom, eu não sou dominante, né? Mas eu tenho um pouquinho de dominância, sei lá, quando eu tô fazendo uma explicação e que o cara não tá prestando atenção, eu vou, sei lá, né, e falo mais alto, né, eu sou um conforme, mas aí eu falo mais alto, eu fico bravo, então a gente tem. E aí isso faz com que eu tenha empatia pelo outro, isso faz com que eu tente entender a reação do outro, a ação do outro, e isso faz com que essa comunicação seja mais fluida. Isso faz com que nós consigamos transitar, né, por esse, vamos dizer assim, por esse jardim de perfis, né? Porque é um jardim, né? Que eles bem cultivados, eles florescem e é uma maravilha quando você entende o seu perfil e o perfil do outro. Mas é isso, é comunicar-se com o outro no idioma dele, né? É falar com o outro da forma como o outro gostaria não da forma que você queria ser ouvido, da forma que o outro. De novo, o dominante, ele quer saber o quê, né? O influente, ele quer saber quem, né? Uhul, galera, quem é que vai estar junto aqui comigo nesse projeto, né? Já o estável, ele quer saber como, né? Não, por quê? Ele quer saber o propósito disso. Por quê? Me convença porque isso tem que ser feito. Né? E a gente tem o estável, né? O conforme e o como, né? Porque aí é o processo. Ele gosta do processo. Né? Então... E conversar com você é sempre muito maravilhoso e eu não vi o tempo passando. Já acabou? Como assim, gente? Agora que aqueceu? É sempre muito incrível e é um assunto que, assim, a gente gosta muito. Inesgotável, né? Exato. E a gente percebe na prática como que, aplicado de uma forma respeitosa e usando a metodologia, os resultados a curto prazo eles podem acontecer. E aí, que mensagem, que inspiração você pode deixar aqui no final do nosso encontro para que as pessoas já
queiram agora fazer o DISC corretamente e começar a entender quem é e quem são os profissionais que estão ali compondo o seu time? Uma mensagem, a primeira de todas é: busque o autoconhecimento, né? Se autoconheça, porque isso vai mudar todas as suas relações pessoais, familiares e profissionais. E seja você, seja sempre você. Tudo bem, mas o meu D é muito alto, o meu C é muito alto. Seja sempre você. E o outro, assim, e flexibilize, e seja vulnerável, e aceite as diferenças, mas aceite principalmente a tua diferença. Não queira se encaixar, porque o grande problema é quando a gente quer se encaixar em todo mundo. Eu quero, eu quero conseguir me comunicar com todo mundo, e muitas vezes para isso eu me desvalorizo. Eu abaixo o meu perfil, eu falo, não, esse perfil não é legal. Todo perfil ele é bom. Eu preciso saber transitar nele. Então não tente se encaixar, tente ser você. Se conheça para você poder ser você, mas não julgar o outro, né? Não sair amassando o outro, não sair destruindo ninguém. Assuma o teu perfil e saiba respeitar e transitar pelos outros perfis. Essa é a grande sacada. E o líder, principalmente, né? O líder ele precisa saber reconhecer nos liderados dele quais os perfis iguais e os diferentes, quais os perfis que, né, que vão se interagir, que vão funcionar para que aquela empresa, para aquela equipe cresça, para que aquela equipe dê resultado. Então ele precisa conhecer o dele, precisa conhecer o dos liderados e precisa formar um perfil. Porque às vezes aquele time é um time que precisa ter um perfil específico. É um time que precisa ter esse perfil. E aí a gente consegue, somando o de cada um, trabalhar junto. Acho que é isso aí. E eu agradeço muito por você ter aceitado o meu convite. Eu agradeço por você ter me trazido, né, essa percepção de quem eu sou, para onde eu posso chegar e lugares que eu realmente não imaginava eu cheguei, porque eu me conectei com você e você faz parte da minha evolução, você faz parte das minhas conquistas e eu sou muito feliz em ter você por perto. Obrigada pela sua contribuição, obrigada pelas suas trocas. E quem tem por perto uma amiga como Geraldine tem uma joia rara do lado. Obrigada de verdade, meu amor. Eu te agradeço mais uma vez e aproveitando, né, falando, já dando uma dica aí, cuidado com as mesas que você costuma sentar, né? Tem mesas que você precisa levantar e ir embora, e tem mesas que você pode ficar, que são mesas que te agregam, que se conectam com a tua essência, com teus valores e que te carregam junto, né? E é um grande prazer estar sentada nessa mesa com você, né? Você fazer parte dessa minha mesa que a gente, o grande objetivo é o crescimento, é o propósito, é que a gente consiga atingir todo o nosso potencial da forma mais lúcida, mais incrível e sem passar por cima de ninguém, né? Então, assim, cuidado onde você está sentado. Tem gente que não vale a pena, que é desperdício de tempo, de amor e de dinheiro, né? Porque tempo e dinheiro hoje são nossos ativos mais preciosos. Então, é uma honra, é um prazer muito grande ter você na minha vida já há algum tempo. E quem quer ser presenteado também com as suas mentorias, com os seus conhecimentos, onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas me encontram, né, no meu Instagram, @GeraldineChanzer. Lá tem meu telefone também, contato pessoal. E, gente, me sigam. Tô sempre com dados para líderes. Estou sempre dando dicas de dúvidas que muitos de vocês me mandam, eu estou tirando lá. Sempre dando dicas de neurociência, de como o cérebro funciona de uma forma prática, didática, lúdica, muitas vezes, para que a gente consiga usar todo esse conhecimento, como a Débora falou, de forma leve e de forma concreta. Porque o conhecimento é poder? Não, né? Conhecimento só é poder quando ele é aplicado, mas quando ele pode ser aplicado e replicado. Porque muitas vezes a gente não consegue, né? Então, é isso. Me sigam, me chamem, que vocês vão ver que até o final do ano, quem começar agora até o final do ano, vai dar uma subida aí para 2026. Maravilhosa. E se você... Já fazendo merchan, né? Maravilhosa. E se você quer arrasar ainda mais nos seus conhecimentos, leve o RH por onde você for. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Coloque aqui nos comentários qual foi o principal aprendizado que você teve aqui com a troca que eu tive com a Geraldine. Siga o canal que vem muitas novidades por aqui. Um beijo e até muito breve. Tchau, tchau.